Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o João Gilberto Rodrigues, do Espaço Integrare, e você está ligado aqui na nossa roda de cura de toda quinta-feira, de 18h30 às 18h30. E caso você esteja assistindo à gravação, seja igualmente muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lia, Manuele, Sônia, o pessoal está entrando, Antônia, Rosália, Cristina, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Clarinha, Valquíria, Patrícia, boa noite, Patrícia. R. Paiva, me escapa quem seja R. Paiva. Tony, seja bem-vindo. Cris Menezes, seja bem-vinda. Lili, a gente está aqui se organizando para a gente então iniciar esse processo no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo. Né? E relembrando aqui, vamos ter a estrutura habitual. A primeira parte do nosso ao vivo vai ser voltado a partilhar um tema com vocês que tenha aparecido bastante para mim nos últimos dias. E a segunda parte a gente faz uma meditação guiada relacionada a esse tema e depois expandindo a cura para todo o planeta. Tá bem? Se você quiser, tem um aviãozinho ali embaixo, você pode enviar o convite para as pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas com esse papo e com essa meditação que será proposta. Se você ainda está me conhecendo hoje, é o seu primeiro contato aqui comigo, assiste primeiro, vai avaliando se primeiro faz sentido para você e para depois avaliar se pode fazer sentido para alguém também, o que a gente costuma trabalhar por aqui, tá bem? Edna, Vanessa, tantas outras pessoas aqui que já entraram, sejam muito bem-vindos. Isabela Monteiro, seja bem-vinda. Bom, e a gente vai então começar. Procura uma posição confortável para você, por favor. Respira profundamente por 3 vezes e lembra de sonorizar a saída do ar. Ah. 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 E vai deixando o seu corpo ir encontrando um lugarzinho especial para ele nesse momento. E a oração que eu escolhi para hoje, para a gente começar, é o apelo para se obter o desligamento da consciência das massas, até porque hoje a gente vai falar bastante da consciência de massa, né? Então, em primeiro lugar, eu me entrego nos braços de Deus, eu entrego a todos vocês que já estão aqui na sala comigo, nos braços de Deus, entrego a todos que de repente já passaram por aqui, já saíram, a todos os que ainda vão chegar, a todos os que vão assistir a gravação, eu entrego a cada um de nós nos braços de Deus. Peço que a minha energia de eu superior entre em conexão com a energia de eu superior de cada um de vocês, nos colocando em conexão, no sentido de que o melhor para cada um de nós possa ser abordado durante esse encontro e que aquilo que estiver pronto para ser trabalhado, para ser transformado, aqui chegue e a gente oponha, né? Ou melhor, que a gente oponha não, que a gente baixe, né, as nossas armas, que a gente baixe as nossas defesas, para que a gente possa então acessar a cura que a gente tanto deseja. Eu peço ainda a colaboração aqui de todos os seres, de todos os mundos, de todos os tempos, de todos os seres, corpóreos, incorpóreos, de todos os mundos, visíveis e invisíveis, de todos os tempos, passado, presente e futuro.
E que assim seja, e em nome da Santíssima e Infinita Presença Divina eu sou, dos bem-amados deuses Pai e Mãe, dos bem-amados Aelo e Elohim Vista, apelo. Ensinai-me a desligar meus corpos inferiores da consciência das massas e a sintonizá-los com a atividade vibratória das esferas elevadas. Acelerai a vibração de meus corpos superiores e conservai-os protegidos contra qualquer força maligna, enquanto mantendes minha mente e meus corpos constantemente voltados para os reinos superiores. Ofereço ao coração celestial o meu corpo emocional. Preenchei-o com a substância, o sentimento e as virtudes dos mestres ascensionados, que só expressam a perfeição. Auxiliai-me a conservar no coração celestial a minha natureza sentimental, de modo que nenhuma experiência interna ou externa possa rebaixar meu nível vibratório. Elevo agora o meu corpo mental a Deus Todo-Poderoso. Enquanto acelerais sua vibração, conservai atento e espiritualizado, vivaz e receptivo à inspiração do plano divino. Auxiliai-me a sustentá-lo dentro desta mente divina, de modo que jamais se torne parte do pensamento das massas deste mundo, confuso e conturbado. Bem-amada Estreia, deusa da pureza, ofereço-vos o meu corpo etérico. Mergulhai-o na água da pureza e na chama da pureza, e zelai para que ele somente registre a perfeição. Bem-amado Lamurai, Senhor da harmonia, apelo a vossa inestimável assistência. Fazei fluir sobre mim emanação de vida, a ininterrupta harmonia. Suplico que a chama dos mestres flameje em minha testa, a fim de me proteger contra impressões externas. Abençoados amigos celestiais, fervorosamente vos suplico que aceiteis meus corpos inferiores. Aprimorai-os até se tornarem perfeitos veículos para meu santo ser crístico expressar-se, realizando assim o meu plano divino. Apresento-vos meu amor e gratidão por esta assistência tão necessária. E confiante, espero esta bênção manifestando-se neste mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. Respire profundamente, que a gente possa cada vez mais estarmos determinados a nos mantermos convivendo com a massa, porém fora da massa. Que a gente possa cada vez mais experimentar autocentramento, não ego-centramento, autocentramento, eu-centrado, diferente de ego-centrado. Que possamos cada vez mais estarmos no eu-centramento, a fim de que assim a gente consiga lidar com toda a energia de massa de forma favorável, e não como um vento contra, que como se fosse uma correnteza que me draga para um fundo de um abismo, para o fundo de uma escuridão, onde eu perco a capacidade de pensar por mim mesmo. Então, esse apelo particularmente é um apelo do qual eu gosto muito de fazer. Bom, hoje eu quero tratar aqui com vocês de um assunto que tem aparecido não exatamente nos últimos dias, mas nas últimas semanas. Já há várias semanas esse assunto tem aparecido de diversas maneiras, que diz respeito à maternidade, que diz respeito ao ato de ser mãe. E eu quero começar aqui compartilhando com vocês algumas pérolas que eu extraí da internet, e eu quero que você, sem qualquer censura, ao ouvir o que você vai ouvir, que você analise o quanto que de verdade você concorda com isso. De novo, sem culpa, sem castigo e sem remorso, sem qualquer autocensura.
tudo bem? E eu gostaria que você verificasse a cada frase que eu partilhar aqui, se ela faz sentido para você, caso você seja uma mulher enquanto mãe, ou se você verifica isso, você como filha ou como filho, ou você homem, como é que você verifica isso em relação a, eventualmente, a sua esposa, a mãe de seus filhos, como é que você percebe isso em relação a outras mulheres. Tudo bem? Então vamos nós. Pessoal, ser mãe é padecer no paraíso. Será? Ó, se você for boa mãe, não deixará os filhos chorarem. Se você for boa mãe, só você deve sempre se sacrificar pelo bem do seu filho. Se você for boa mãe, se sentirá feliz a cada momento passado ao lado do seu filho. Se você for uma boa mãe, seu filho será um anjinho. Você terá uma sintonia para compreender o que o seu pequeno sempre quer. Se você for uma boa mãe, não poderá ter sentimentos negativos por seu filho. Se você for uma boa mãe, seus filhos não brigarão uns com os outros. Se você for uma boa mãe, tudo sairá exatamente de acordo com os seus planos. A mãe perfeita não grita, não se desespera e não perde a calma. Ser mãe é a maior maravilha do mundo. Essas são algumas pérolas que faz parte da consciência de massa e com as quais a gente lida desde que nasceu. E a gente lidou em relação a isso pela perspectiva da relação com a nossa mãe. A gente lida com isso pela perspectiva de quando alguém se torna mãe, pela perspectiva de quando alguém que está próximo a gente se torna mãe. Talvez, lendo uma a uma aqui, né, na sequência, fique fácil para a gente identificar de verdade o quão absurdas essas afirmações são. Mas será que uma ou outra, quando eu estou desatento, será que de verdade ela não faz sentido para mim? E isso é algo que tem aparecido muito nas falas de muitas mulheres nas nossas sessões individuais. Mulheres que se autoimpõem ser uma mãe perfeita. Mulheres que se autoimpõem ser uma boa mãe. Mulheres que se autoimpõem oferecer uma atenção plena em tempo integral aos seus filhos. E isso tem aparecido demais aqui. Atenção plena em tempo integral aos filhos. Será, gente, que isso de verdade é possível? Será que uma mãe de verdade consegue oferecer atenção plena em tempo integral ao seu filho? A Lu tá falando aqui, a perfeição da Virgem Maria. Exatamente, porque há uma tendência a se olhar para a maternidade, há uma tendência a se olhar para o fato de se tornar mãe e de ser mãe como uma equiparação de uma divindade. A mulher, ela passa a se tornar divina naquele momento. Para muitas pessoas é exatamente isso que acontece. Mas, na verdade, só que não. Ela vai continuar sendo a mesma mulher que ela foi, mas passando agora também a ter a função relacionada à maternidade.
Então é importante que a gente comece a compreender que a mulher, antes dela ser mãe, ela é mulher. Namorada, esposa, companheira, não importa, né? Ela é mulher. E que antes dela ser mulher, ela é pessoa humana. Então a gente precisa colocar as coisas na sua devida ordem e compreender que primeiro vem a dignidade de pessoa humana daquela mãe. E em segundo lugar vem a importância dela continuar sendo mulher, para só depois, então, vir a condição relacionada à maternidade que aquela mulher passa a viver. E isso vai autorizar essa mulher, como mãe, a não saber muitas coisas. Isso vai autorizar a essa mulher a ter desejos e a desejar uma vida que também vá além da sua relação com o seu filho, com a sua filha. E o que a gente observa nos trabalhos terapêuticos é que muitas mulheres e muitos homens, a partir do momento que a mulher engravida, e em especial depois que o filho ou a filha nasce, aquele homem e aquela mulher se esquecem de continuar se reconhecendo como casal. Eles se esquecem que somente graças ao movimento casal, que é anterior àquela criança, tem direito à existência. E há uma inversão de ordem. Então, com as constelações a gente fala muito sobre a importância da ordem, né? Então, uma das ordens é essa, o que veio depois precisa ser colocado depois. Se aquele casal abdica de se reconhecer como casal, a relação deles com o filho, com a filha, estará naturalmente corrompida. Não tem como haver uma relação saudável com os filhos se a relação entre o casal não está saudável. E aí eu começo a perceber, inclusive, como que acontece, né, quando os casais se separam. Então eles já começam a não se reconhecer como casal, eles chegam a se separar, e aí é muito comum muitas mulheres, nesse momento, acharem que vão oferecer atenção integral, atenção plena em tempo integral aos seus filhos. E aí, quando num dado momento, essa mulher relembra que ela também tem desejos que o filho não supre, que ela também tem necessidades, que nada tem a ver com a sua maternidade, geralmente começa a dar uma zebra bastante grande na relação dessa mulher com os seus filhos. Porque os seus filhos querem exclusividade na relação com aquela pessoa. E eles se esquecem de que eles são apenas isso, filhos, e que quando eles surgiram, aquela pessoa já existia enquanto pessoa humana, enquanto mulher. Então é importante que a gente compreenda de verdade essa relação que começa a ficar extremamente doentia, gerando filhos abusadores. E eu tenho percebido que quando eu tenho trazido esse termo abusador, abusadora, como referência aos filhos dessas mães que eu estou atendendo, muitas delas se chocam. Como assim? Meu filho é um abusador? Minha filha é uma abusadora? Sim, porque eles exigem que ela seja a Virgem Maria. Eles exigem que ela seja santa. Eles exigem que ela seja perfeita. Ora, dos perfeitos, dos santos, das divindades, dos deuses, a gente pode exigir sem limite. Só os humanos têm limites. Então, aquele filho que aprendeu a olhar para sua mãe, aquele marido, aquele pai que aprendeu a olhar para sua mulher
para a mãe do seu filho, dentro deste lugar de perfeição, começam a experimentar muita dificuldade quando eles se deparam com os limites naturais da pessoa humana, daquela mulher comum. E isso reflete, começa a refletir e a trazer, né, para a nossa perspectiva mais objetiva, a forma como a gente também via e encarava a nossa mãe. Porque a primeira relação de maternidade que a gente tem é com a nossa própria mãe. E aí a gente não tinha espaço para olhar para essa mãe como uma mãe comum. Eu, pelo menos, não tive. Eu venho de uma geração, né, em que as mães tinham que dar conta de tudo. E um pouco mais. Por quê? Porque elas são perfeitas. Por quê? Porque ser mãe é padecer no paraíso. Por quê? Porque para ser uma boa mãe, ela tem que dar conta de tudo. Só que não. Isso é impossível. Isso é impossível. Então, o que a gente precisa é de verdade compreender qual é o limite dessa mulher, pessoa humana comum, que se faz mãe. Qual é o limite dela? Qual é o meu limite em relação a essa mulher? Qual é o meu limite em relação a essa mulher que foi minha mãe? Qual é o meu limite em relação a essa mulher que é minha parceira? Qual é o meu limite em relação a esta mulher que convive comigo de alguma maneira? Qual é o limite dessa mulher que eu sou? Então, é bastante interessante que a gente comece a compreender a existência desses abusos na relação entre mães e filhos, entre mães e pais. E você quer ver características de relacionamento abusivo? Começa a checar o quanto de culpa está habitualmente presente. Então, geralmente tem cobranças dos parceiros, cobranças dos filhos, né? E aí a mãe se sente culpada por não poder dar, culpada por não saber, culpada por não conseguir fazer, culpada por desejar ter uma vida reconstruída no campo afetivo, culpada por sentir vontade de reconstruir sua vida profissional. Culpa, 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 culpa. A bendita culpa. Né? E até quando a gente vai insistir em se manter dentro destas relações abusivas? Até quando a gente vai permitir que façam isso com a gente? Está falando aqui, olha, justamente o homem não divide e sobrecarrega a mulher. E o quanto que a mulher deixa? Porque ela aprendeu que esse lugar é dela. É muito fácil a gente colocar toda a responsabilidade numa das partes. Mas qual é o meu quinhão de responsabilidade? Onde eu sou o responsável por tudo e não sou culpado por nada. Então, se eu estou numa sobrecarga, vamos supor, eu, mulher, né? Estou numa sobrecarga, o quanto que me convém ocupar o lugar da que dá conta de tudo, da que resolve. Se a gente começa a observar com uma lente mais fina as relações de casais, a gente vê a quantidade de mulheres que se reconhecem como super-heroínas, desqualificam seus parceiros e depois reclamam de estarem sobrecarregadas. Então a gente precisa urgentemente, homens e mulheres, a gente precisa sair desse lugar do super-herói, da super-heroína, que hoje aqui no caso é da divindade, da super-mãe, do super-pai, do super-filho, para que a gente possa lidar de maneira mais confortável com os meus limites enquanto mãe, com os meus limites enquanto pai, com os limites do meu pai, com os limites da minha mãe e com os limites dos meus filhos.
Porque senão a gente fica numa loucura de exigibilidade, onde a única coisa que a gente faz na direção do outro é dizer mais, 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 mais. E eu vejo o desespero de muitas mulheres quando seus filhos saem de casa. E agora, quem sou eu, sem meu filho, para demandar sobre mim? Quem sou eu agora? Como ficam essas mulheres que os filhos saem de casa, mas continuam da dependência delas? E é muito interessante, filhos adultos. Quantos anos tem sua filhinha? Quantos anos tem seu filhinho? Já tem 40 anos. Oi, homem feito, mulher feita, mas que continuam demandando abusivamente de seu pai ou de sua mãe, porque eles têm que continuar dando como se fossem seres divinos e dotados de uma fonte inesgotável de dar, de oferecer. Mas não somos inesgotáveis. Nós somos seres finitos. Nós somos seres dotados de limites. E é importante que eu reconheça isso. E eu, de verdade, só vou reconhecer isso quando eu, em primeiro lugar, e reconhecer que antes de eu ser qualquer outra coisa, eu sou uma pessoa humana. Somente ali, imerso e pacificado com a minha imperfeição de pessoa humana, é que eu vou ter condição de me pacificar em relação a quem quer que seja. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Essa era a reflexão que eu quis partilhar hoje com vocês e partilhei. Desejo que possa ter feito bem a alguém a refletir. Que mãe eu escolhi ser? Que mãe eu exijo que minha mãe seja? Que mãe eu exijo que minha companheira, que a mãe dos meus filhos, seja? Que cada vez mais seja breve o dia em que a gente, de verdade, esteja pacificado com a nossa imperfeição humana e com a dignidade que é ser uma pessoa humana. Bom, vamos seguir. Vamos para a nossa segunda metade agora. Estão falando aqui, escolher ser mãe por opção. E aí é bastante interessante, só para um acréscimo aqui, nem toda mulher tem vontade de ser mãe. Só que se a gente observar, geralmente tem um olhar extremamente condenatório e pesado sobre a mulher que ou não, por uma impossibilidade qualquer, não consegue ser mãe, ou sobre aquela mulher que não quer ser mãe. E isso decorre dessa forma, para a qual a gente muitas vezes olha para a maternidade. Como assim você não conseguiu ser divina? Como assim você não quer ser divina? A gente precisa de verdade começar a refletir bastante sobre o olhar que a gente lança sobre o outro e sobre nós mesmos, e muitas vezes sobre pessoas que são tão queridas, tão especiais, e que diante desse olhar e de falas tão pesadas, tão violentas, essas pessoas às vezes se machucam e experimentam lá no seu silêncio as suas dores. Ok? Então que a gente possa ser mais empático também com a condição e com as opções
de quem quer que seja, porque para algumas mulheres não ser mãe é uma condição, para outras mulheres não ser mãe é uma opção. E que a gente possa ficar em paz como foi. Tá bem? Bom, vamos nós. Procure, por favor, uma posição confortável para você, de novo, para a gente vir agora para a nossa segunda parte, onde vou começar a te conduzir numa meditação para a gente olhar para essa relação que hoje a gente tem com a maternidade. Então respire profundamente, busque aí um lugarzinho confortável. Se você tiver aí alguma aparelhagem de som por perto, coloca uma musiquinha suave aí para você, né, para ir embalando a gente nesse momento. E vai respirando e vai se acomodando. Sente-se ou deite-se. E vai observando o que essa fala produziu no seu corpo hoje. Como é que o seu corpo está nesse momento? Seu corpo está confortável? Seu corpo está desconfortável? Respire profundamente. E vai imaginando que essa estrutura na qual você se senta ou se deita, ela é uma estrutura de algodão. Um algodão tão acolhedor, tão gentil. Um algodão que abraça o seu corpo inteiro, dos pés à cabeça. Respire e se deixe ser abraçado, acolhido, afagado nesse momento. Respira de novo. E vai imaginando agora que uma mãe divina, como por exemplo a Virgem Maria, se aproxime de você. Deixe que essa mãe divina, com seu olhar amoroso e compassivo, se aproxime de você. Respire. E peça a ela para que ela toque o seu coração com o coração dela. E experimente dizer a ela tudo aquilo que você não vem dando conta. Experimente dizer a essa Mãe Divina sobre as coisas a respeito das quais você não tem resposta e não sabe. Sobre as coisas a respeito das quais você não dá conta. Sobre as coisas a respeito das quais hoje se torna um fardo pesado para você carregar. Respire e apenas deixe que essa Mãe Divina saiba. E deixe que ela saiba que boa parte desses fardos, desse peso, diz respeito a você se impor ser quem você não é. Que boa parte deste peso que hoje você carrega e arrasta, às vezes, por tantos anos, décadas até, dizem respeito à imposição de você ser perfeito, de você ser perfeita. E diz a esta Mãe Divina, por favor,
Me ajude a ser uma pessoa comum. Me ajude a me autorizar a ser um homem, a ser uma mulher comum. Me libere do triste destino de ser quem eu não sou. Por favor, Mãe Divina, me autorize a retirar de dentro de você a minha mãe carnal, a mãe que me deu a vida, a mãe que, junto com o meu pai, de uma maneira muito comum, me concebeu. A mãe que, de uma maneira muito comum, me gerou. A mãe que, de uma maneira muito comum, me pariu. A mãe que, de uma maneira muito comum, da maneira que ela pôde, me lançou no mundo. Por favor, Mãe Divina, neste momento sagrado e de pura lucidez da minha alma, eu escolho retirar a exigibilidade de divindade que eu impunha sobre minha mãe carnal, humana e imperfeita. Mãe, eu vejo você nesse momento. Mãe, eu te vejo nesse momento. E te vejo na sua humanidade. E quando eu te vejo na sua humanidade, eu vejo e reconheço os seus medos, vejo e reconheço suas impotências, vejo e reconheço suas inseguranças, vejo e reconheço os seus limites, vejo e reconheço suas necessidades. Sinto muito, Mãe. Se boa parte da minha vida eu passei exigindo que você fosse quem você não é, apenas porque acreditei que ser mãe é ser divina. Sinto muito se me desconectei da sua humanidade. E ao me desconectar de sua humanidade, Mãe, eu havia me desconectado da minha humanidade. E também comecei a me exigir ser quem eu não sou. Mas basta. Basta, Mãe. Basta. Neste momento sagrado de pura lucidez da minha alma, eu devolvo à Mãe Divina aquilo que a Mãe Divina pertence. E te autorizo a existência, minha Mãe carnal, minha Mãe comum, minha Mãe humana. Muito obrigado, minha Mãe, por você ser como você é, comum e imperfeita, para que assim, agora eu também posso ser comum e imperfeito. Agora eu me autorizo a dizer não quando a minha vontade é a de dizer não. Agora eu posso me autorizar a dizer sim quando a minha vontade é a de dizer sim. Agora eu posso buscar mecanismos para atender às minhas necessidades e os meus desejos, porque como eu estou em paz com a minha humanidade, Mãe, eu estou em paz com o fato de que tenho necessidades e desejos que quero que sejam atendidos. Mãe, a sua humanidade me preenche de paz.
Uma paz que de verdade eu não tinha quando eu exigia que eu e você fôssemos divinos. Minha Mãe Divina, muito obrigado. Por favor, cele com seu amor, com sua compreensão além do alcance da nossa humanidade perfeita, imperfeita. Por favor, cele neste momento sagrado e de pura lucidez da minha alma. Cele a minha conexão com a minha mãe humana. Cele a minha pacificação enquanto pessoa humana, filho de uma mulher humana, com histórias humanas, comuns e imperfeitas. Por favor, cele com seu amor, com seu acolhimento, com sua compreensão, com seu manto de luz, as nossas imperfeições, para que as nossas imperfeições possam ser a nossa forma de expressão do sagrado, aqui, nesse mundo dual e imperfeito em que nos encontramos, experimentando a existência das nossas almas no momento. Muito obrigado, Mãe. Muito obrigado. As minhas duas mães. A Mãe Divina, que me cobre com essa luz, e a minha mãe carnal e humana, que me deu tudo, quando me deu a vida. E nesse momento sagrado eu renuncio a tudo o que a minha mãe não me deu. Neste momento sagrado e de pura lucidez da minha alma, eu escolho me liberar e liberar a minha mãe de tudo aquilo que ela não me deu. E fico em paz com tudo o que ela me deu. Somente agora, em que eu de verdade consigo abrir meu coração, renunciando a tudo que ela não me deu, é que eu tenho espaço em mim para acolher e reconhecer o muito que recebi de minha mãe, a começar pela vida que ela me deu junto com meu pai. Respire. Respire e sinta agora sim a presença, o preenchimento, a nutrição da sua mãe vivendo biologicamente dentro de você. Sinta a presença e a nutrição da sua mãe em cada célula do seu corpo. E diga à sua mãe agora, seja bem-vinda, mamãe, à minha casa. Agora, mãe, eu tenho condição de lhe receber nesta casa que eu sou. Esta casa que eu sou tem lugar para você, minha amada mãe, humana, comum e imperfeita. E agora, com o apoio da Mãe Divina, eu vou pedir que você estenda essa bênção do reconhecimento da sua humanidade sobre todas as pessoas de sua família, sobre seus amigos, sobre seus demais parentes, próximos e distantes. E deixe que esse manto de luz desta Mãe Divina que consegue compreender
a nossa limitação, muitas vezes, de reconhecer os nossos limites humanos. Deixe que essa Mãe Divina toque corações e mentes de cada pessoa que sofre nesse momento. Cada pessoa que sofre porque ela está conectada com a falta. É por estar conectada com aquilo que ela não recebeu. Por estar preenchida com tudo que ela não recebeu. Por isso ela sofre. Por isso ela experimenta a falta. Que essa Mãe Divina cure essas limitações que se tornam impedimentos para o reconhecimento dos limites humanos. E que todas essas mentes, que todos esses corações que sofrem, recebam agora a graça e a misericórdia divina de terem essa limitação bem específica. A limitação que impede o reconhecimento dos limites humanos. Que essa limitação caia. Que essa limitação cesse. Que o sofrimento termine. Pela misericórdia e pela graça dessa Mãe Divina. Que sejam varridos do planeta Terra todas as limitações que impedem de nos reconhecermos a nós mesmos e uns aos outros, apenas como humanos, que nos impedem de compreendermos e alcançarmos toda a dignidade que há em sermos pessoas humanas. É digno ser humano. É digno. Respire profundamente. E respire profundamente mais uma vez. Vai agradecendo a sua Mãe Divina por esse trabalho. Vai agradecendo a sua mãe carnal, comum e imperfeitamente humana, pela existência dela na sua vida. Agora, habitando sua casa interna. Respire profundamente. Respire profundamente. E vai mexendo seus braços, vai mexendo suas pernas. E vai observando qual é o seu estado de espírito agora. Vai observando como seus pensamentos, como suas emoções, como seu corpo está agora. E se você puder, vai partilhando aqui com a gente como é que você está e como foi sua experiência durante essa roda de hoje. E relembrando, para quem já viu esse anúncio e informando a quem ainda não viu, a partir de amanhã eu começo um ciclo de 10 dias. É uma corrente cósmica ancestral da felicidade. A partir de amanhã, por 10 dias seguidos, entre meio-dia e meia e meio-dia e 45. Ok? Então aqui foi libertador, intenso, paz, serenidade, calma, confortável, foi muito importante, libertadora, gratidão, uou. Sejam sempre muito bem-vindos, fico feliz com os feedbacks de vocês, fico feliz que tenha sido leve, fico feliz que esteja consciente, que esteja livre. E
Quinta-feira que vem a gente tem mais aqui um encontro para a gente tratar de mais algum assunto aí que esteja pipocando durante os atendimentos individuais. Obrigado, Lu, por compartilhar a live, né? Mais aberta, mais espaço interno. Wonderful. Gratidão, gratidão, querido amigo. Gratidão, gratidão, muito lindo. Gratidão a todos vocês também. Muito obrigado pela existência de vocês em minha vida, né? Muito, muito obrigado. Sem vocês aqui, esse trabalho não teria sentido. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por ajudarem a criar essa potência de cura. E se você puder, vem ajudar a gente a criar potência de felicidade. Eu sou existência, consciência e felicidade. Amanhã, a partir de amanhã, do dia 17 até o dia 26, que é o dia dos ancestrais, né? 17 de julho a 26 de julho, 10 dias seguidos, a gente vai trabalhar aqui essa corrente ancestral da felicidade. Eu sou existência, consciência e felicidade, onde a gente vai desarmar muitos destinos que a gente vem carregando e que não são nossos, não nos dizem respeito, ok? Obrigado, Adriana, obrigado, Vera, obrigado, Juliana, obrigado a todos vocês. E hoje a gente vai ficando por aqui. Essa live vai ficar aqui no Instagram, pelo IGVT, e também vai ser colocada depois lá no meu canal do YouTube, ok? E, Sheila, o horário de 12h30 a 12h45, a partir de amanhã. Tá? E na quinta que vem, independente dessa corrente da felicidade na parte da tarde, pelo meio do dia, a gente vai manter a nossa roda de cura das quintas-feiras aqui também. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até breve.